Você sabia que os sionistas colaboraram com o governo nazista de Adolf Hitler no exato momento que eles estavam perseguindo os judeus? O Estado de Israel faz uma enorme propaganda de que é a principal força contra o nazismo atualmente. O motivo é que o nazismo pregava o extermínio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Israel seria o Estado judeu. Como sempre, a propaganda sionista é uma mentira. O movimento sionista existia na Alemanha desde antes do nazismo. E o que ele fez quando Hitler subiu ao poder em 1933? Iniciou a resistência contra o nazismo, como queria a maioria dos judeus? Não. Começou imediatamente a colaborar com o governo de Hitler. Vejamos os fatos. Antes da vitória de Hitler, o movimento operário na Alemanha era gigantesco. O Partido Social Democrata e o Partido Comunista agrupavam milhões de operários. A população de judeus, portanto, se agrupava nesses partidos. Daí, justamente que Hitler relacionava os judeus ao socialismo. O sionismo alemão nessa situação era muito marginal. Quando houve a ameaça da tomada de poder pelo partido mais antissemita da Alemanha, os sionistas nada fizeram. Hitler subiu ao poder em janeiro de 1933. Em março, os sionistas já começaram a negociar com o governo nazista. Mas como é possível que um setor que diz representar os judeus tenha se aliado a Hitler? É simples. O sionismo nunca combateu o antissemitismo. Ele sempre se aproveitou da perseguição aos judeus. E é fácil compreender. O objetivo dos sionistas era criar uma colônia de europeus na Palestina. Mas por que as pessoas que viviam há séculos na Alemanha, na Polônia, na Rússia, etc., deixariam seus países para ir ao Oriente Médio? Porque estavam sendo perseguidas. Hitler, então, era uma bênção para os sionistas. O nazismo e o sionismo não estavam em contradição. Pelo contrário, eram aliados naturais. Para Hitler, inclusive, era menos custoso expulsar todos os judeus da Alemanha do que assassiná-los. Essa aliança entre nazistas e sionistas se materializou no Acordo de Harvard, já em agosto de 1933. Entre a Federação Sionista da Alemanha, o Banco Leumi, um banco sionista na Palestina, e o governo Hitler. Quais eram os termos desse acordo? A colônia sionista da Palestina seria usada para quebrar sanções econômicas que existiam contra a Alemanha nazista. Ao ser firmado, o acordo excluía qualquer chamado a judeus europeus para resistir ao nazismo. Uma minoria de judeus, na sua maioria ricos e sionistas, poderia sair do país com seu capital, desde que investisse dinheiro na operação montada pelo sionismo e o nazismo. Como o acordo funcionava na prática? O historiador judeu Leni Brenner descreve: os judeus alemães poderiam depositar dinheiro em um banco dentro da Alemanha, que então era usado para comprar exportações que eram vendidas fora da Alemanha, geralmente, mas não exclusivamente na Palestina. Quando os imigrantes finalmente chegavam à Palestina, eles recebiam pagamento pelas mercadorias que haviam comprado anteriormente. Depois que estas finalmente eram vendidas, cerca de 60 mil judeus, investindo cerca de 2 bilhões de dólares em valores atuais na economia nazista, puderam deixar o país, enquanto a esmagadora maioria era destinada aos campos de concentração. Para os sionistas, o antissemitismo de Hitler era um grande negócio. Cerca de 60% de todo o capital investido na Palestina entre agosto de 1933 e setembro de 1939 foi canalizado por meio do acordo com os nazistas. O acordo teve um sucesso enorme para os nazistas, que conseguiram furar o bloqueio. Por exemplo, os sionistas começaram a exportar laranjas para a Bélgica e Holanda, usando navios nazistas. Em 1936, a Organização Sionista Mundial começou a vender produtos de Hitler na Grã-Bretanha. O Acordo de Harvard se tornou extremamente impopular entre os judeus de todo o mundo. Inclusive, gerou crises no Congresso dos próprios sionistas. No entanto, ele cumpria exatamente os objetivos daqueles que controlavam o movimento sionista: imigração em massa e investimento na Palestina, algo necessário para criar o Estado de Israel. Essa história mostra duas coisas. A primeira é que o sionismo nunca foi um movimento real de defesa dos judeus. Seu objetivo sempre foi manter o domínio do imperialismo no Oriente Médio. A segunda é que o sionismo é uma ideologia de extrema direita e, por isso, teve tanta facilidade de ter relações até mesmo com o governo nazista de Adolf Hitler.